vamos apresentar a nossa amiga Júlia. O seu nome é Maria Júlia Ferreira de Barros Guarda Ribeiro. O seu pai, João Bernardo Sávia de Barros. A mãe, Antónia do Nascimento Ferreira. Data do nascimento, 17 de 8 de 1938, em Moncorvo, e frequentou a escola básica, escola primária, desde 1945 a 49. Em seguida, frequentou o Colégio Campos Monteiro, de 1949 a 54. No ensino secundário, esteve no Liceu de Bragança, de 1954 a 56. No ensino superior, curso de Filologia Germânica, Faculdade de Letras, na Universidade de Coimbra, de 1956 a 61. Foi casada com António José Guarda Ribeiro, em 20 de nove de 1962. Carreira profissional. Professora de inglês no Liceu de Figueira da Foz, de 1961 a 63. Após o casamento, decide adotar o apelido do marido, Guarda Ribeiro, pelo que sofreu a subsequente expulsão do ensino oficial. Passou para o ensino particular, tendo lecionado inglês, alemão e português no Externato de Porto de Mós, de 1963 a 61. A Primavera Marcelista levou-a a concorrer ao estágio pedagógico para os liceus. Constando este concurso de provas públicas, não pôde ser excluída. Estágio e exame de Estado em 1968 a 1970. Decorreram no então Liceu Normal Dom João III, em Coimbra, hoje a Escola Secundária José Falcão. Em 1970 foi dar aulas para o Liceu Nacional de Leiria. E aí estava em 25 de abril de 1974. Foi então que dois grandes pedagogos portugueses, os professores Rogério Fernandes e Salvador Sampaio, a convidaram para dirigir a Escola do Magistério Primário de Leiria, de 1974 a 1977. Aceitou a tarefa, pois, nessa altura, o ensino primário era o único que chegava a todas as crianças do país. O trabalho desenvolvido pela diretora e pela excelente equipa de professores de que se rodeou, ainda hoje é reconhecido como muito válido. Dos seus quase 37 anos de serviço como professora de inglês e alemão, cerca de 25 foram dedicados à formação de professores, como orientadora de estágio, coordenadora da formação em exercício, formação contínua e formação de formadores na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, antigo Liceu Nacional de Leiria, na Escola Superior de Educação de Leiria e dando apoio a outras escolas até se aposentar em 1997. Ainda no âmbito da formação, se inclui também o trabalho realizado como coordenadora da alfabetização do Distrito de Leiria desde 1975 até 1985. Este trabalho não foi remunerado. Na área científica de Filologia Românica, foi coautora de programas e de testes de exame a nível nacional. A pedido do Ministério da Educação, elaborou coletâneas de textos didatizados para técnicas de tradução de inglês e de alemão. Foi também, vários anos, bolseira do Instituto de Alta Cultura, do British Council e do DAAD alemão. Interrompeu de 1987 a 1989, pois, com o Estatuto de Bolseira, frequentou e completou o mestrado em Ciências da Educação na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Foi coordenador o professor doutor Albano Estrela. Defendeu tese em 1990, o inglês para fins específicos, ciências e tecnologia, tendo o tema sido escolhido e desenvolvido em função dos cursos ministrados no Instituto Politécnico de Leiria. Foi orientadora a professora doutora Isabel Alarcão, ao tempo reitora da Universidade de Aveiro. Por razões de cariz ideológico, a candidata foi preterida no concurso para professora de inglês no Instituto Politécnico de Leiria. Interpôs recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, que, após 7 anos, lhe deu razão. Atingia ela o final da sua carreira profissional. Trabalhou também no ISLA Leiria durante 10 anos, devidamente autorizada pelo Ministério da Educação,
Desempenhou os cargos de diretora do Curso Superior de Tradutores e coordenadora académica do Departamento de Línguas. Foi membro do Conselho Científico. É já como professora aposentada que decide então dedicar-se à escrita. E estes foram os livros publicados por Júlia Guarda Ribeiro. Contos ao Luar de Agosto, edição Magno Leiria, em 2000. Contos ao Luar de Agosto, número 2, edição Magno Leiria, 2001. Do Ouvido e de Silêncio, Crónicas e Contos, edição Magno Leiria, 2002. Constantino Rei dos Floristas, edição Magno Leiria, 2003. E Chegaram Três Reis Magos em Agosto, impressão Greca, Artes Gráficas, Porto, 2005. Recordar Guarda Ribeiro, Crónicas Coligidas e Anotadas, edição Folheto, Leiria, 2006. Duas Rosas Vermelhas que Nunca Cheguei a Receber, edição Folheto, Leiria, 2007. Primeira Comunhão, edição Folheto, Leiria, 2008. Mulheres da Marinha Grande, Histórias de Luta e de Coragem, primeira edição Folheto, Leiria, 2009. Mulheres da Marinha Grande, Histórias de Luta e de Coragem, em segunda edição Folheto, Leiria, 2010. Contos temperados, com uma pitada de ironia, uma gota de inocência e um cheirinho de veneno, edição Folheto, Leiria, 2012. Como contos para crianças, a Júlia escreveu Os Contos da Minha Avó, edição Magno, Leiria, 2003, A Parábola dos Três Anéis, edição Folheto, Leiria, 2009. E agora, vamos ouvir a Júlia na primeira pessoa. Vamos começar pelo princípio, das suas primeiras memórias. O que é que se lembra? As minhas primeiras memórias não são minhas, datam do meu nascimento e quem conta a história é a minha avó. Nem sei se vale a pena eu falar disso, porque está escrito no livrinho. O livrinho é E Chegaram Três Reis Magos em Agosto. Ora, porque eu nasci em agosto e porque houve um episódio interessante quando eu nasci. A data, o ano corria 1938 e claro que já havia muitos foragidos da Guerra de Espanha, da Guerra Civil, que vinham, entravam pelo norte, entravam pela Raia Seca, lá acima de Miranda, entravam por onde calhava e a verdade é que três foragidos, vieram acoitar-se na loja do burro. E a minha avó ouviu passos de raminhos guiços a estalarem e foi ver o que se passava e falaram espanhol, assim um espanhol meio português, e ela entendeu-os que eles só queriam passar ali a noite e que seguiam viagem junto de amigos para fugirem de Espanha. E a minha avó mandou-os entrar e deu-lhes caldo de unto, que os pobres chamavam a canja de unto, com miolinho de pão, e era isso que a minha avó tinha preparado para a minha mãe. Mas a minha mãe não comeu e os três comeram o caldo. Depois chegou o meu pai, porque foi avisado pelo médico, o Dr. Rodrigues, que a miúda já tinha nascido. Ele foi ver-me, ainda de madrugada, manhãzinha, e viu uma boina suja, sebenta, ali em cima de um banco, e o viu ressonar. E claro, tem um diálogo com a minha avó, um bocado, não digo violento, mas ele queria impor-se e queria que porque pensava que era um foragido espanhol, fosse denunciado, a minha avó fosse à guarda denunciar. A minha avó
Disse-lhe que não era um, eram 3, e que lhes tinha dado o caldo dela e que lhes tinha dado guarida e que não ia denunciar ninguém. E o meu pai ficou pior que estragado quando eu disse que eram 3. É que nos metem, sabe o que nos fazem? Bem, enfim, assustou a minha avó, mas ela não era fácil de assustar. Disse-lhe que se fosse denunciá-los, que ela lhe partia as pernas com uma tranca. Tinha ali ao lado um pau. A minha avó já era coxa, já coxeava bastante e andava sempre com um pauzinho. E então o meu pai lá se calou e no fim, eu não sei porquê, nem ninguém sabe, ou porque eu tinha nascido, ou porque a minha avó lhe disse que os 3 foragidos eram os 3 reis magos, porque tinham trazido, ou tinham desejado à menina pão e paz e saúde, as 3 coisas melhores do mundo, e então o meu pai deixou 20 escudos em cima da boina de um dos homens. Os homens lá seguiram depois viagem, não sabemos mais o que lhes aconteceu. Mas isto contou a minha avó dezenas de vezes. Portanto, é a historinha do meu nascimento. Mas eu falei do meu pai, falei da minha mãe. O meu pai e a minha mãe não eram casados antes. O meu pai era casado e devido à concordata não podia divorciar-se. E como não podia divorciar-se, também não podia dar o nome. Que eu fiquei para sempre até mudar a lei. Já eu tinha filhos, quando a lei mudou, e o meu pai me pôde perfilhar. Mas, entretanto, foram uns anos, como todas as vidas. A minha vida é banal. Tive altos e baixos, tive momentos alegres, momentos tristes, e pronto, digamos que aí até ao final do colégio, do 5º ano, antigamente era o 5º ano, que agora corresponde ao 9º. Eu tive uma vida normal, ou quase normal. Como era a primária? Lembra-se? A professora, a escola em si, fisicamente? Ia passar isso em branco, mas eu acho que devo dizer. Tive uma sorte muito grande, tive só uma única professora primária, desde a 1ª classe à 4ª classe. Foi a Dona Luzia Ariosa. Era muito boa, era extraordinária. Quando digo boa, profissionalmente, boa por bondade, não quer dizer que não desse umas reguladas quando elas eram necessárias. Eu lembro-me de ter apanhado 2 vezes. Uma vez fui eu e a Lucinda Antunes, que na brincadeira, quando vinhamos no intervalo cá para trás do adro a brincar, vinhamos fazer xixi, etc, e vinhamos a brincar, porque não havia casa de banho naquela escola. Nem para a professora, não sei como é que ela se arranjava. E então, esquecemos-nos com a brincadeira, esquecemos-nos de fazer xixi. Chegámos à escola, à sala, mas o xixi era muito e queríamos sair, e a Dona Luzia dizia que não, vieram agora mesmo de lá de fora, não podem ir lá fora novamente. E então eu, que era muito pequenininha, ela também era, eu era mais lingrinhas. Meti-me por baixo das carteiras e fui onde estava o sistema métrico, assim encostado à parede, e estavam os pesos e as medidas, e eu apanhei o litro e vim outra vez para debaixo das carteiras e cá para o fundo fazer xixi, e a Lucinda também. Fizemos o xixi no litro. Mas houve uma que nos acusou e depois nós levámos de reguadas. Bom, eu creio que ela até tinha vontade de se rir, mas a verdade é que levámos a reguadas. Outra vez já não me recordo bem o que foi, mas era uma professora excelente. Recordo, por exemplo, uma aula extraordinária, dada ao vivo, dada no momento certo, no momento exato. Houve uma trovoada em maio, uma trovoada grande, grande, grande.
E nós, nessa altura, estávamos na sala da cordura, que era do marido da Dona Luzia, que entretanto, pouco depois, morria canceroso. E ela dava as aulas dela e do marido. E nós estávamos na sala da cordura. Em frente, o largo da cordura não era pavimentado, era terra, terriço, areia. Quando chovia muito, aquilo eram regatos por todo o lado. Mas havia também trovões e relâmpagos. E então, acho que nós estaríamos com medo. Ela trazia um relógio no bolso, um relógio de homem, grande, um relógio de bolso, e dava o relógio à vez a cada uma de nós, para nós contarmos os segundos que passavam entre o relâmpago e o trovão. E dizer, veja, ainda está muito longe. Aprendemos isso, o que já foi extraordinário e não pertencia ao programa. E depois, no fim, quando passou a chuva, veio o sol logo, o sol de maio, fomos todas para a rua com a professora, e ela ensinou-nos o que era o mar, que era um lago muito grande, mas era o mar para nós, o que era um lago, o que era um rio principal, o que era um afluente, qual era a margem direita do rio, qual era a margem esquerda, onde era a foz. Ensinou-nos isso tudo ali com as poças de água e os regatos. Foi qualquer coisa que eu nunca mais vi em ninguém. E considero que isto é realmente pedagógico. Bom, o meu ensino primário decorreu bem. Fiz a 4ª classe e a admissão aos liceus, porque era obrigatório nessa altura fazer a admissão aos liceus. Onde é que fez? Fiz em Bragança. Também é engraçado porque o meu pai é que nos ia levar a mim e mais a 2 ou 3 colegas e a Maria da Graça Camelo, que tinha 2 crianças africanas lá em casa, que era a Jovita e a Frances. E era mais, não sei já quem. Íamos todos num calhambeque. O calhambeque a certa altura parou. E o meu pai, apesar de estar de fato novo, meteu-se debaixo do carro para apertar parafusos ou porcas ou sei lá o quê, não faço a mínima ideia. Sei que levávamos para comer só uma coisinha pelo caminho, então aquilo são 100 km de distância, mais ou menos. Levávamos pastéis de bacalhau e água e vinho. Comemos os pastéis de bacalhau, bebemos a água, só que os pastéis de bacalhau davam mais cedo. Já não eram 10 horas da manhã, saímos de casa, eram para aí umas 7, mas depois ficámos. Já eram depois 11 horas e meio-dia e o sol a pino. E não havia já uma sombrinha única. E eu, com muita pena do meu pai estar debaixo do carro, e lá fui para o pé dele, e ele dizia-me, dá-me, olha, caiu-me uma porca agora aí nessa. As estradas não eram alcatroadas, era um areião, caiu-me aí uma porca. Aquilo era procurar uma agulha em palheiro, mas eu com os dedinhos mais pequeninos e tal, andei a peneirar aqueles grãos de areia, aquele areião, e encontrei a porca. Bom, o meu pai lá pôs o carro a funcionar, chegámos lá, para aí às 5 da tarde, e cheios de sede. Eu lembro do meu pai beber para aí 2 litros de água ou mais, e o resto do jarro, por onde ele bebeu a água, nem bebeu por copo, deitou pela cabeça abaixo. Depois ele teve de sair, tinha de ir para Mogadouro, onde tinha de ir trabalhar, e pronto, já me tinha despedido da minha mãe, a primeira saída. Depois o meu pai, chorei muito, já nem queria fazer o exame nem a admissão. Depois lá me deram uns mimos e isso, lá fiquei, lá fiz exame, correu tudo bem. O período de tempo no colégio também é aquele período muito interessante, entre os 10 ou 11 e os 15, 16, mas é um período muito rico,
para mim foi essencialmente rico em leituras. Eu li tudo quanto o meu pai tinha, todos os livros. Acabavam mais ou menos em Tolstói e os escritores franceses, Balzac, e por aí. Não tinha escritores americanos nem escritores ingleses. Foi uma falha. Depois, no 6º, 7º é que eu li em Bragança, já no 6º, 7º foi em Bragança, porque no colégio não havia. Li da biblioteca de um professor fora de série, que se chamava, ele tem, não sei se ainda estão em uso, se já não, mas tinha vários livros de História e Filosofia, era o Fins do Lago, Doutor Fins do Lago. Éramos vizinhos e quando ele me via ler daquele, porque eu lia tudo, essa a rede era peixe, detetives e de isto e de crime e daquele outro, e Agatha Christie e Hilary Quinn, eu li isso tudo. Claro que os meus sagrados eram o Salgari, o Emílio Salgari, que a minha mãe me dizia, isso parece-me que isso são livros para rapazes, isso pelos desenhos, porque a minha mãe era analfabeta. Mas eu lá lhe punha umas capas de história ou de geografia e eu lia aqueles livros todos. Júlio Verne, também devorei aquilo num instantinho, porque as férias, quando vinham para mim as férias era o tempo horroroso, que agora é o tempo que todos os miúdos gostam, porque não havia cinema, isto é, às vezes havia cinema na corredora, havia o Daniel das Fitas, que punha um lençol agarrado a 2 paus, encostado às paredes da escola, e enterrava os paus lá na terra, e aquilo ainda era de manivela. Ele dava e vocalizava o filme, ia dizendo o que é que se passava. Agora a rapariga vai fazer assim, e o homem faz assado, e agora acontece isto e aquilo outro. Depois parava, e para a mulher no meio, e com o boné dele pedir. A gente dava 2 tostões, um tostão, outros não davam nenhum, mas lá havia pessoas da vila que vinham ali também, não havia outro. Só mais tarde é que houve na garagem do Moreira cinema, mas durante muitos anos era o Daniel. E as criadas traziam uma cadeirinha e as senhoras sentavam-se. E os miúdos sentavam-se bem à frente, convencidos que é que viam melhor. E então o Daniel dizia para a mulher, Sara, a colheita. E esta expressão ficou em Moncorvo, na corredora pelo menos. A não ser estes filmesitos que era aí uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou quando calhava. Depois começou a haver os filmes na garagem do Moreira, ao cimo da Rua da Fonte, e havia uns bancos corridos para os bilhetes mais baratos, havia cadeiras para as senhoras, portanto os bilhetes mais caros, e havia os que não tinham pago o bilhete e tinham entrado entre as pernas dos adultos, que era o que eu fazia e eu fazia os outros garotos. Nós sentávamos no chão, o chão, aquilo era uma garagem de carros, por vezes tinha óleo. Bem, a gente não se importava. E lembro-me de filmes que me ficaram para sempre, o Sabu, o Tarzan, aquele Tarzan em que o Johnny Weissmuller dá aquele grito grande. Depois nós chegávamos todos assim, que íamos para casa, era só berros de Tarzan pelo caminho. Pronto, passou-se, a certa altura, ainda no colégio, sim senhor, ainda, eu tive uma pleuresia e a minha irmã já estava no sanatório com uma tuberculose, de maneira que o meu pai estava com receio que as 2 filhas ficassem ambas tuberculosas. E então obrigaram-me a estar um mês deitada, de descanso. Foi no 5º ano dos liceus. Tive um mês que não fui às aulas. E
aí por abril, aí pelo mês de abril. E aquilo passou, aquilo foi curando, foi passando com o descanso, e o meu pai obrigou-me, isto é, obrigou a minha mãe, combinou com ela, porque a minha mãe obrigar ainda não era uma coisa muito fácil, para eu ficar melhor, porque ele me trataria e a minha mãe não sabia como me tratar, e teria de ir trabalhar todo o dia para a Ribeira. A minha avó, entretanto, já tinha falecido. Então combinaram dividir-me. Durante o dia estava com o meu pai e à noite, depois do jantar, o meu pai levava-me à corredora e ficava com a minha mãe. De maneira que foi um período, não foi fácil, não foi nada fácil, porque eu não senti que tinha casa. Era uma das coisas que me espantava quando as outras diziam: vamos para casa, olha, vem para a minha casa, vamos estudar. Eu não tinha para onde dizer que era a minha casa, porque eu tinha duas e ao fim e ao cabo não tinha nenhuma. Andei sempre com uma perna numa casa, um pé numa casa e outro pé noutra casa. Não sei se isto deixou alguma marca, se não, eu achei que tinha de ultrapassar a situação. Depois fui e ultrapassei. Ultrapassei lendo muito. Eu lia, como já disse, pronto, não é preciso repetir. E gostava muito de história, lia muitos livros que eram baseados em história, o Campo Júnior e outros, mas lia muita coisa. Mas depois, quando eu fui para Bragança, eu comecei a ver que, pelo menos com o professor de filosofia, o mundo não era só aquilo que eu conhecia. Havia um mundo muito mais largo, muito interessante. Aquele professor dava aulas. Aliás, ele foi para Bragança, castigado por castigo. Para Bragança iam de vez em quando professores castigados por razões políticas. E esse foi um deles. E até ao 5º ano de liceu esteve em Moncorvo, no Campos Monteiro. Sim. Depois é que foi 6º e 7º para Bragança. E esse professor, eu comecei a gostar de filosofia, tirei uma nota alta à filosofia no primeiro teste, nessa altura chamava-se um ponto, fazia-se o ponto da situação e escrevíamos o que sabíamos sobre aquilo que os professores mandavam. E então ele gostou muito, porque eu realmente não tinha só lido o livro de filosofia que era do Eugênio Arestas, mas tinha lido também um livro dele, Fins do Lago, que estava proibido, mas ele me emprestou. Tinha lido mais livros de filosofia, tinha lido As Vidas dos Varões Ilustres, tinha lido assim umas coisas que ele me foi emprestando e eu abri os meus horizontes, ainda não politicamente, porque tenho a impressão que ele teve receio de se abrir demais, não fosse a garota dizer alguma coisa em algum sítio inconveniente. Mas fiz exames, tive um prémio qualquer, o prémio Camilo Castelo Branco de Trás-os-Montes de Alves de Douro, no 7º ano. Já tinha tido no segundo ano dos liceus, estava no colégio, não sei que prémio foi. E no 5º ano eu fiquei por um 15 ou 16, porque tinha estado um mês sem aulas, tinha estado um mês de cama. Não tive aí prémios. Depois estive no 7º ano. Depois o Instituto Alemão atribuiu-me um prémio pela nota de alemão que eu tinha tido e eu fui pela primeira vez para a Alemanha. Que idade tinha? Heidelberg, uma bolsa de estudos. Que idade tinha? Então, eu tinha nessa altura 18 anos.
tinha acabado de os fazer, porque isto foi em agosto, ou ia fazê-los. Isto foi em agosto e eu faço anos em agosto. Portanto, tinha feito o 7º ano com 17 e ou fiz na Alemanha ou tinha acabado de os fazer, mas acho que fiz na Alemanha. Foi o mês todo de agosto, acabei também por ficar o mês de setembro, porque o coordenador do curso, isto é uma história macaca, isto nem vale a pena contar. O coordenador do curso chamava-se Professor Dr. Hans Vermeer e era tradutor de alemão-português, português-alemão. Ele falava muitíssimo bem o português. E como havia lá 2 ou 3 raparigas portuguesas, ele conversou connosco, mas eu estava num grupo de suecas e suecos, noruegueses, pronórdicos, para evitar falarmos a mesma língua uns com os outros. E o meu pai, como eu era a primeira vez que saía de casa assim para longe, para o estrangeiro, para os alemães, meu Deus, coisa horrível, para os boches. Então o meu pai achou que devia acompanhar-me. Não era avião, não se pense que é como agora, que aquilo vai-se de avião é num instante. Não era avião, era de comboio. Apanhávamos em Celurico da Beira o Sud Express, que era o melhor comboio que havia, que nós tínhamos, que ia lá para era internacional. Era um roda-tempo que tínhamos de esperar por causa dos passaportes, primeiro na fronteira cá em Portugal, depois na fronteira espanhola, depois sei lá o quê, depois era durante a noite não se conseguia dormir com tanto calor e não era só o calor, era muita gente, era a altura já de imigrantes, muitos imigrantes para a França. E então íamos como sardinha em canastro, naquelas carruagem grande, tinha para aí umas 10 carruagens, cada uma com a sua porta individual, sentavam-se 4 ou 5 pessoas de um lado, 4 ou 5 do outro, mas deviam estar para aí 8 ou 9 de cada lado, e era uma coisa medonha. O meu pai dava-me o lugar dele e vinha sentar-se para o corredor, dormia encostado lá à janela, sei lá, qualquer coisa, mas se tivesse uma pessoa mais gorda ao meu lado, eu apanhava logo o lugar do meu pai. Aquilo era quem melhor apanhava o lugar. E pronto, foi assim, foram 2 dias, dão 2 noites e quase 3 dias. Cheguei a Heidelberg e o meu pai começou a ver Heidelberg, eu comecei a ir para o curso. Mas passados, íamos almoçar juntos, 3 ou 4 dias ele tinha de se vir embora, passado uma semana, tinha de se vir embora, tinha de ir para Portugal, tinha de trabalhar, mas não queria deixar-me, não queria de maneira nenhuma deixar-me. Mas eu aí, vá lá, já consegui bater o pé e disse que se tinha bolsa de estudos era para ficar até ao fim. E o meu pai então foi falar com o coordenador do curso, o tal professor, Dr. Hans Vermeer, e não sei o que lhe disse, mas recomendou-me muito a ele. Ele deve ter caído das nuvens por ver um pai estar a recomendar uma filha de 18 anos. Isso na Alemanha já era descabido. Bom, então chegámos ao grupo em que ele dava aulas, eu estava também, estavam uns dinamarqueses, uns suecos, estava uma finlandesa, e ele disse: meus amigos, lá em alemão, meine Freunde, por aí fora, temos aqui uma menina que temos de tratar muito bem. O pai dela veio cá pedir-me para todos a tratarmos muito bem. A menina é Fräulein de Barros. Eu ainda não tinha o nome do meu pai, mas como o meu pai se chamava Barros, ele achou que eu podia chamar-me Barros. E depois, nessa altura, ainda era muito importante o de, que no alemão é Fone, que ainda tinha a sua importância. Estávamos no final da Segunda Guerra Mundial. E os finais já tinha passado, pronto, já estávamos nos 50 e então
Olha, desataram todos já a gargalhada. Logo veio um sueco bater-me no ombro e dizer que ele que me queria acompanhar, os outros a mesma coisa, e eu só não me meti debaixo de uma mesa por vergonha, mas as lágrimas corriam-me. E então o meu pai, pronto, estava à minha espera, e quando eu chorei ele pensou com certeza que era com saudades dele, mas eu estava furiosa com ele, mas não disse nada, pronto, ele já tinha feito a asneira, já tinha feito. Mas só sei que os meus colegas andavam sempre de roda de mim a perguntar-me se eu precisava de alguma coisa, se faltava qualquer coisa. Bom, esta foi outra das cenas meias tolas. Depois, ainda fiquei na Alemanha mais um mês, porque fiquei de babysitter, e precisamente com uma criança do Dr. Hans Vermeer, que tinha as pernitas, tinha 6 meses, mas tinha as pernas com talas, porque tinha as pernitas tortas. E acho que eu que gostava de crianças e tratei bem o menino, e tinha um mais velhito, com 5 anos, com quem aprendi palavrões. Foi a primeira vez que eu ouvi palavrões em alemão, e eu, pronto, aprendi, perguntava aos pais o que é que, quando vinham, a mãe também era professora, o que é que significa isto? E dizia, e olhavam um para o outro, e dizia-me a senhora, como é que ela me dizia? Das ist Dialekt. Das ist Dialekt. Pronto, dizia, não aprendas isso porque é dialecto. Só mais tarde, já quase professora, ou já professora, é que eu soube que o tal dialect eram palavrões. Bom, aprendi muita coisa. Depois regressei a Portugal, iniciei o curso na faculdade, em Coimbra, Faculdade de Letras. Curso de? É o curso de Filologia Germânica, que, enfim, tinha como professores, eu tive 2 bons professores. Tive o Paulo Quintela, professor Paulo Quintela, que nessa altura ainda não era professor, ainda era só contratado, também devido a razões políticas. Depois tive o professor Joaquim de Carvalho, foi o último ano que deu aulas em filosofia, espantoso, uma coisa extraordinária. Eu já gostava de filosofia, mas aí aprendi a sério. Ele pegava num filósofo e esmiuçava, sei lá, um Spinoza, um Giordano Bruno, um Savonarola, e depois, quando tinha de falar contra o papado, e depois quando tinha as lutas da reforma e da contra-reforma dadas em filosofia, foi qualquer coisa de espantoso. Júlia, como era Coimbra? Como é que vivia uma menina em Coimbra? Como era a sua vida? Estou a falar só de Coimbra estudante, mas vamos falar de Coimbra cidade. E a sua casa? Em minha opinião, Coimbra era uma aldeia grande. As pessoas de Coimbra falavam mal umas das outras e havia coscovilhice, etc., porque se conheciam muito bem, porque a família desta estava casada com a família daquela outra, etc. Não havia tantas casas como isso de família para os pais porem as filhas. Era lares de estudantes, vários lares, sempre com freiras. Eu não sei os nomes todos das freiras, mas havia. Eu estava num lar das franciscanas, na Rua da Matemática. Era logo quando se entrava, a primeira à direita. Rua da Matemática, que agora é um edifício que já tinha sido previamente, pelo Renascimento, um colégio, e já está outra vez agregado à universidade. Era um edifício muito grande. Claro que tínhamos regras muito severas, muito rígidas. A entrada era de inverno às 6 da tarde, de verão às 9,
já se podia namorar um bocadinho. E durante a queima das fitas podíamos ir ver a serenata à Sevelha, podíamos ir ver também ao jardim cá abaixo da cidade, junto do rio, mas acompanhavam-nos sempre duas freiras, sempre, sempre, sempre. Claro que nós lá conseguíamos que aquela, enfim, que tinha o seu namorico à espera, nós distraíamos as freiras e lá iam os namoricos, lá conseguiam namorar um bocadinho. Depois, quando chegava a meia-noite, nós queríamos ver o fogo de artifício, não sei o quê, tínhamos de ir todos embora, todas. E então nós fazíamos uma maldade às freiras, pelo quebra-costas acima, portanto o Arco da Almedina, por aí acima, que aquilo é mesmo a pique. Nós vinhamos, desatávamos, dizia uma, porque ia na frente, é agora! Desatávamos todas a correr, todas, e as freiras velhotas vinham lá atrás com as saias a abanar, aquelas coisas que elas têm, a abanar, a dizer, ai não corram, ai que eu morro, ai que me dá um ataque. E depois lá no cimo nós parávamos, oh irmãs, nunca mais chegam. E fazíamos estas coisas. Pronto, fazíamos muitas... Teve o curso todo nas freiras? Tive o curso todo, exceto 4 meses no final do último ano. 4 a 5 meses. Porque foram aquelas grandes movimentações de 62, já houve em 61. Não se fala, mas houve em 61, ou já em 60, foi a eleição para a direção da Associação Académica. E era sempre havia sempre só uma lista e era sempre só, eram os mesmos. Portanto, da JUC, Católicos Apostólicos Romanos, e pronto, e meninos de família, meninos muito bem vistos, que já se sabia que depois iriam para deputados, etc. Mas acho que foi já em 60. Começou tudo com uma coisa muito pequenina, uma carta na Via Latina chamada Carta a uma Jovem Portuguesa, do António Marinho. E então dizia a certa altura, mais ou menos isto, mas é conhecida, a carta é muito conhecida. Quem quiser ir à internet vai lá e tem lá a carta a uma jovem portuguesa. Jovem, nós não queremos estar os rapazes de um lado e as raparigas do outro. É preciso derrubar estes muros. Bom, esta questão de saltar os muros ou derrubar os muros deu o que fazer, deu muito bravo. Pela primeira vez apareceu uma segunda lista de estudantes, que eram os das repúblicas. Alguns não estariam nas repúblicas. Um deles que não aparecia porque já tinha cadastro na PIDE, era o Guarda Ribeiro, que mais tarde foi meu marido. E ele e mais alguns, o Vingre do Amaral, o Eduardo, que era tudo o pessoal que distribuía o Avante ali por aquelas ruínas, enfim, distribuía com o Avante dentro do casaco. Mas depois lá o punhamos onde nós sabíamos que esse passava ao outro e outro passava ao outro. E então, eu nunca tive nada com política. Mesmo distribuir o Avante, podia, se calhar, ser o mesmo estar a distribuir outra folhinha qualquer, só que aquela era às escondidas. E tinha artigos muito bons, lembro-me muito bem de La Question, d'Aleg, e lembro-me de outros artigos. Já se passaram 50 ou 60 anos. E então, ou mais, eu tenho 75, aí uns 50 anos, 50 e tal, 60.
fazia-se uma vida de lar para coisa. Mas porquê é que eu fui expulsa do lar? Porque houve uma Assembleia Magna em que se falava dessa carta da jovem portuguesa, porque a nossa imprensa falou muito mal dessa carta, e porque se falava de hipóteses de casas para raparigas à semelhança das repúblicas. Porque é que há repúblicas, são rapazes, mas não há, havia a casa as casas da mocidade. Portanto, pela mocidade portuguesa, abria-se casa, a mocidade portuguesa pagava a uma empregada e podia ter 6 raparigas, e normalmente escolhidinhas a dedo. E então, eu falei nessa Assembleia. Foi a primeira vez na vida que eu falei em público. Se calhar devo ter dito só asneiras, mas as pessoas bateram palmas. Nessa altura também se batia palmas, bastava saltar para o banco, ou para a cadeira ou para a mesa para ir falar, para já haver palmas. E então, quando eu cheguei ao lar, olha que era mais rápido que os telemóveis hoje. As freiras já sabiam e mandaram-me fazer a mala e sair nessa mesma hora. E eu fiz a mala e saí, que não me deixavam lá ficar, e fui para a casa de um casal. Ela era angolana e ele era português, e eram muito amigos do Guarda Ribeiro, e eu fui para a casa deles, e foi onde fiquei durante 4 ou 5 meses, até terminar a defesa da tese. Foi aí na Rua da Matemática que a gente se conheceu. Foi aí que se fizeram muitos casamentos, porque havia também a República do Ras de Parta, a República dos Corsários, das Ilhas, que eram praticamente Açores e Madeira, era onde aparecia muitas vezes, e já todo torcido, o Alberto João, e ia muitas vezes aos Corsários das Ilhas, e pronto, ok, era uma rua de estudantada. E ele foi rechamado para a tropa e esteve lá uma data de meses a dar a recruta, mas quando deveria ir para fora, eu estava grávida. E iria para Angola, para Moçambique, para a Guiné, para qualquer coisa, e ele recusou em absoluto. Disse, eu vou, metem-me num barco e vou, não pego numa arma, nem vou matar, e não sei se serei morto, mas vou matar não. E foi para Penamacor. E em Penamacor tive a sorte de estarem lá também mais 3 ou 4, 2 deles ele até conhecia, e iam dormir a uma casa particular e não ficavam lá no forte. Pronto, passou também esse tempo. Nunca mais pôde fazer cadeiras que lhe faltavam, porque no dia em que tinha de fazer cadeiras e que se apresentava, vinha para a República dos Incas, para o outro dia ir às 9 horas fazer um exame, estava lá a PIDE para o levar para interrogatório. Claro que às vezes nem sequer interrogatório faziam, deixavam passar as 2 horas ou 3, depois punham-no na rua. Pronto, foi assim durante uns 4 anos. Bom, entretanto, comigo, o que é que se passou? Estava a dar aulas. E eu já tinha o nome do meu pai, chamava Maria Júlia Ferreira, que era o meu primeiro nome, foi assim muitos anos, depois Maria Júlia Ferreira de Barros. Depois adotei o nome de Maria Júlia Ferreira Barros Guarda Ribeiro, que era o nome do António Zé. E uma vez alguém com mais atento às folhas de serviço, ou não sei o quê, que ia do Liceu da Figueira da Foz para o Ministério, portanto para os pagamentos, notou o Guarda Ribeiro.
E quando notou o guarda Ribeiro, deve ter dado um alerta, um alarme. Olha, aqui está alguém da família de fulano. Portanto, foi alguém que o conhecia a ele e que sabia que ele tinha sido detido várias vezes. E então veio para aí não sei quem, lá para a Figueira, e ninguém me disse o que foi, uma inspeção qualquer, mas não era inspeção pedagógica. E depois veio uma carta logo passado um dia ou dois e eu fui expulsa do ensino oficial. Fui expulsa do ensino oficial, foi no princípio de um ano, quase no princípio. E depois fui dar aulas para o Externato de Porto de Mós. Quem era o diretor era o Dr. Perpétua, que era um homem de esquerda. E quando soube isso, disse, olha, andava a procurar professor de inglês, não procuro. Vamos, veio a mulher do guarda Ribeiro. E estive lá 5 anos. 5 anos, pronto, conheço o ensino particular, conheço o ensino oficial, dei-me bem em qualquer deles. E depois entrou o Veiga Simão, em 68, salvo erro. 68. Entrou o Veiga Simão e ele fez um discurso tão bonito, queria chamar professores pela sua competência e não por as suas ideologias e não sei quê. Eu disse, nem é tarde nem é cedo, vou concorrer ao estágio. O estágio também nunca tinha concorrido porque era gratuito e eu não podia ir dar aulas 2 anos sem ganhar. E o António Zé estava nessa altura a acabar mesmo o curso. Lá vou eu, fui chamada, eu até pensei, por aquilo que tinha visto dos concorrentes, ia ficar para aí em 10º lugar, fiquei em 2º lugar, fui para que então é o Liceu Normal Dom João III, que agora é o José Falcão, em Coimbra, e em 68, depois em 70 fiz o exame de Estado e depois professora na Figueira da Foz, depois em Leiria, porque o meu marido é da Marinha Grande e o estágio que ele estava a fazer em Direito foi com o Dr. Vareda em Leiria e lá ficámos em Leiria e lá estou em Leiria e pronto. Há mais umas coisas por aí pelo meio, mas não interessa. Agora, só comecei a escrever depois de me reformar. Porque antes não dava. Pode ser que outras pessoas dê, mas com os filhos, com a casa, com, sei lá, e o marido, claro, e ter de ser professora, porque eu não era capaz de ir para uma aula sem ter preparado a aula. E havia quem dissesse, mas há tantos anos estás a dar aulas, ainda precisas de preparar aulas. Eu preparava as aulas porque havia sempre uma pergunta ou outra, ou alunos tinham outras características, ou perguntas que nunca me tinham feito e algum fazia, tinha sempre de preparar. Então, posso dizer que também ainda interrompi 3 vezes, porque fui bolseira para ir para a Alemanha fazer um doutoramento. Acabei por não fazer por doenças da minha mãe, por operações eu sou filha única, tive de ir para cá. Depois, para fazer o mestrado, fiz o mestrado em Lisboa e depois eu fui ainda, mas isso foi logo a seguir ao 25 de Abril, em 74 a 77, 74, 75, 76, 77, diretora da Escola do Magistério Primário, que eu aceitei essas funções por uma razão, é que na altura o ensino primário era o único que atingia as crianças todas deste país, porque o resto, a não ser, havia também a telescola, onde houvesse eletricidade e televisão,
porque as crianças ficavam grande parte logo cortadas após a 4ª classe. E eu achava que os professores de ensino primário deviam ser os mais bem preparados de todos. Esta era uma convicção que eu tinha e continuo a ter. Arranjei um grupo de professores muitíssimo bom e essa equipa ajudou-me muito e pronto. A Júlia começa a escrever quando se reforma. Como os pastores descobrem o artesanato quando já não têm condições para trabalhar no campo. E os seus primeiros livros? Falam de Moncorvo, das historinhas de Moncorvo, de pessoas de Moncorvo. De onde é que lhe vem essa memória? Contava a ficar por aí. Essa memória veio-me desde pequenina, quando à noite, nas noites de lua cheia, porque quando dizem assim, pelo menos lá para Moncorvo, lá para a Cordoura, não é? Os contos à lareira. Não havia contos à lareira, nem em minha casa, nem em casa dos outros pobres, porque se gastava lenha, era uma estragação de lenha, porque as pessoas tinham de se levantar muito cedo, ainda ia à Estrela Boieira, ainda estava lá, e já iam pelo caminho, porque andavam léguas até chegar aos olivais para apanhar a azeitona, e vinham já à noite fechada, cansados. Não havia os contos contados à lareira. Havia, no verão, em que era impossível, naqueles tugúrios, naquelas casotas, naquelas casas sem janelas, com um postigo na porta, era o que tinha a minha casa. Não tinha mais nada. Um calor de morrer. O telhado era telha-vã. Entrava o calor todo do dia, concentrava-se ali. Vinhamos com uma manta de trapo, que era a mais fresca de todas. Os garotos até se deitavam lá em cima do colmo que tinha sido regado para fazer os vincelhos. E as mães não deixavam, porque apanhavam um resfriamento, mas nós, aquilo regalávamos, o colmo fresco. E então, contava-se nas escadas de uma das vizinhas, por ali abaixo, sentavam-se, principalmente as pessoas mais velhas, os garotos eram cá abaixo sentados na pedra, no chão, e ouvíamos os contos. A maior parte deles adormecia pelo meio. Eu lutava com o sono e conseguia não dormir. E aqueles contos são todos contos das velhas, contos que elas... E havia aqui uma coisa, um fator que é importante. Ainda estava a minha avó viva também. E o meu pai dizia-me, o que é que fizeste? Perguntava-me sempre, o que fizeste ontem? Ouviste alguns contos? Ouvi, conta-me lá um conto. E eu contava. Ele dizia, tu contas muito bem, tens de escrever isso. E obrigava-me a escrever. Eu comecei a ler e a escrever, era muito cedo, porque o meu pai ensinava a ler, era uma miúda e um miúdo, ali de uns vizinhos, e eles não aprenderam, mas eu aprendi a ler e ninguém deu conta. E depois, quando dão por mim, eu estou a ler pedaços de jornal que vinham a embrulhar o bacalhau, ou assim, o sabão, e eu sabia lá que eu queria ler. Pronto. Depois o meu pai começou a trazer-me livros de histórias, lembro-me do Pinóquio, que foi o primeiro, e depois outros. Mais tarde, 2, 3, 4 anos depois, já eu teria, não 5 ou 6 ou 7, mas para aí 9 anos, 9, 10, começaram a entregar-me livros para a mão, livros que vinham de 15 em 15 dias, ou de 8 em 8, vinha o homem trazer o fascículo. Eram livros de cordel. Cada semana havia um fascículo, era da ceguinha e da coxinha, era assim as coisas. E então juntavam, havia quem tivesse isso, que era na casa do Sr. Todu, eu lia-os todos para aquela gente ouvir. Depois apareceu da casa de não sei quem, de Judite Gregório, devia ser da irmã, que era professora, apareceu O Amor de Perdição, depois dos que eu li, toda a gente chorou. Até haver um velhote que me perguntou assim, mas esses risquinhos que aí estão, esses retafunhos, isso que tu olhas para aí, diz isso tudo o que tu estás a dizer? Diz. Eu até estava espantada a pôr em dúvida. Diz, está aqui tudo escrito. E
a resposta do velhote foi: minha alma está ajoelhada. É a melhor oração que eu conheço à leitura. E pronto, foi assim. Depois comecei a escrever e depois o bichinho da escrita vai ficando. Nunca mais parou. Ainda não parei, vamos lá ver agora se vem qualquer coisa um dia destes.